E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Dickson Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma característica fundamental dos textos dissertativos. Vamos discutir sobre coesão textual. Então, cola aí na tela. Antes, um recado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Isso ajuda bastante a gente. E claro, você dá um feedback aí também por meio do seu comentário para a gente saber se o nosso canal está agradando ou se a gente tem de modificar alguma coisa. Tudo isso é muito importante para a gente. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Coesão textual. O que é de fato a coesão textual? Coesão textual tem a ver com a ligação entre as partes de um texto. Isso quer dizer que um texto ele é coeso quando você consegue unir, ligar uma frase a outra, uma oração a outra, um período ao outro ou ainda um parágrafo ao outro. A coesão textual é o processo de unificação, de reunião de ideias. Há inúmeros autores que dizem que para você escrever bem, você tem de conectar bem as ideias. Há alguns que chegam até a afirmar que escrever é conectar ideias. Todavia, para as provas discursivas, a gente tem de entender que coesão textual não é somente você ligar as ideias propriamente. O que você deve fazer é unir essas ideias de uma forma lógica. Por isso, coesão textual é uma ligação semântico-lógica entre as informações. Quer dizer que coesão está intimamente relacionada à coerência textual. Não há que se falar em coesão textual sem você falar a respeito de coerência textual. Estes dois elementos, essas duas características, andam de mãos dadas em um texto. Por óbvio, quando o seu texto ele falha na coesão, evidentemente ele vai falhar também na coerência textual. Vale ressaltar que coesão textual tem tudo a ver com o bom emprego dos elementos conectores da língua portuguesa. É aqui que você vai utilizar os elementos lógicos que vão estabelecer a ligação, a reunião, a união entre as informações do seu texto. É exatamente por isso que você tem de empregar, claro, de uma forma precisa, elementos como os advérbios, os pronomes, as conjunções, as preposições, os artigos e até mesmo verbos. O perfeito uso dos elementos conectores vai garantir mais harmonia ao seu texto e, claro, vai evidenciar uma sequência lógica das ideias. A coesão textual ela tem grande importância para o seu texto, estabelecendo até mesmo uma sequencialização das informações que vão ser repassadas, garantindo muito mais harmonia e, claro, objetividade às ideias. Por isso, você tem de ficar muito atento à coesão textual. Seguindo essa lógica, eu preparei para vocês vários elementos de conexão que podem auxiliar bastante na hora de você fazer as suas provas. É importante ressaltar que, para você ligar bem as informações do seu texto, você tem de dominar não só os elementos conectores, mas, claro, o sentido desses elementos. Para que de fato eles devem ser utilizados? E eu também preparei aqui uma tabela de verbos. Há alunos que, quando vão fazer as suas redações, costumam utilizar verbos que não garantem uma coesão, uma coerência perfeita durante o seu texto. Por exemplo, se você quer dizer que o governo criou políticas públicas, você pode falar que o governo criou, que o governo elaborou, fomentou, implementou, implantou. Tudo isso serve para você passar essa ideia. Mas jamais você pode, por exemplo, dizer que é importante o governo ter políticas públicas. Esse verbo ele não vai garantir uma perfeita conexão com as informações e vai passar uma ideia diferente para o leitor do texto. Por isso, é muito importante você ficar atento a determinados verbos. Sem muita enrolação, vamos à tela. Meus amigos, dê uma olhada nessa tabela. Nós temos aqui na primeira coluna a relação de sentido e na segunda coluna nós temos os elementos que fazem essa ligação. Então, por exemplo, se você quer um conectivo de prioridade, de relevância, você pode utilizar em primeiro lugar. Se você quer um conectivo que indique a noção de tempo, você pode utilizar, por exemplo, enquanto, quando, antes que, na sequência, em seguida, inicialmente, posteriormente, por fim. Se você quer algum que indique semelhança, comparação, conformidade, você tem
esses aqui. Bem como, assim como, tal qual, você pode utilizar semelhantemente, analogamente, por analogia. Eu quero um que indique condição, hipótese, se, caso, talvez, em consonância. Você tem vários elementos conectores aqui. A gente utiliza muito os elementos de explicação, como pois, porque, junto, sem acento, porquanto, uma vez que, visto que, já que, em virtude de, em função de, em razão de, ou ainda os de inclusão. Também, inclusive, igualmente, os de adição também utilizamos bastante. Além disso, outro sim, ademais e outro sim significam além disso. Nós temos vários desses, como você percebeu. Utilizamos muito também alguns de afirmação, como consistir, constituir, significar, denotar, mostrar, entre vários outros. E há alguns que são muito importantes para a gente fazer uma transição entre um período a outro e também entre um parágrafo e outro. Outro sim, por exemplo, que eu já citei, você pode utilizar para isso. Ademais, além disso, portanto, logo, assim, de acordo com, segundo, seguindo essa linha de entendimento, sob essa visão, sob essa ótica, são todos elementos que vão garantir uma transição entre um parágrafo e outro ou entre um período e outro. E mais abaixo eu coloquei aqui para vocês alguns elementos que vão garantir a coesão por substituição. Essa ideia é muito importante para você evitar a repetição desnecessária de palavras. Por exemplo, se você quer se referir a Brasília, para você não ficar falando toda hora Brasília, 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 você vai lá e utiliza, por exemplo, capital federal para se referir a Brasília. Isso é sempre muito importante para você garantir uma coesão por substituição. Os pronomes também são bem-vindos. Por exemplo, o pronome ele, o pronome ela, ou ainda os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, este, esta e isto. Por fim, temos aqui uma lista de verbos. São os verbos mais utilizados nas provas discursivas. Estabelecer, então, o governo estabeleceu uma nova política de segurança pública. Instituir, implicar, configurar. Aí temos aqui, registrar, fomentar, proteger, aplicar, apreciar. Por exemplo, você não vai falar no seu texto que a Constituição Federal diz em seu artigo 5º. Você vai falar que ela, na verdade, revela em seu artigo 5º, que ela confirma em seu artigo 5º, que ela disciplina, que ela preconiza, que ela institui, que ela estatui, que ela assegura. Esses mecanismos são muito importantes para você conectar o seu texto de forma eficiente. É isso. Como a gente viu, coesão textual é uma característica fundamental para os textos dissertativos. Por isso, é importante você estudar bastante e praticar muito. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!